Sabe, já parou para pensar em quem a gente é de verdade? Não aquela pessoa que todo mundo vê, sabe? No trabalho, nas redes sociais, mas aquela que existe quando ninguém mais está olhando? Hoje a gente vai fundo nessa diferença, que é crucial entre a nossa imagem pública e o nosso caráter privado. E vamos direto ao ponto com essa pergunta. Pensa um pouco. Quando as luzes se apagam, quando não tem plateia nenhuma, quem a gente é de verdade? É exatamente essa versão nossa, a que age sem esperar aplauso ou curtida, que a gente vai investigar por aqui. E olha só essa definição, ela muda o jogo. Caráter não é o que a gente faz sobre os holofotes, é como a gente age quando acha que ninguém vai saber. E o mais importante, não é sobre o que fizemos no passado, mas sobre quem somos agora, na nossa essência. Bom, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. Primeiro, a gente começa falando da crise de integridade. Depois, mergulha em 4 traços de caráter que estão meio ameaçados. Aí, a gente descobre por que o amor é o traço mais importante de todos. Aprende um plano para construir nosso caráter e, no final, vê qual é a recompensa de todo esse esforço. Então vamos para a nossa primeira parte: caráter sem plateia. É curioso, né? A gente quase não usa mais a palavra caráter hoje em dia, mas a gente sente a falta dele em todo lugar. E isso tudo aponta para uma verdadeira crise de integridade na nossa sociedade. E essa crise ela não é uma coisa abstrata, não. Ela aparece de formas bem concretas. A gente vê na quebra de confiança nos relacionamentos, na corrupção que vira quase normal na política, na ganância sem limites das empresas e, talvez no nível mais trágico, no abuso que acontece a portas fechadas. Tudo isso são sintomas da mesma doença, a perda da nossa bússola moral. Certo. Então o que exatamente está em risco? A análise aponta para 4 pilares do caráter que estão ficando raros, sabe? Quase como se estivessem ameaçados de extinção. E são justamente eles a base de uma vida íntegra. Vamos ver quais são. O primeiro traço é a coragem. E não é aquela coisa de enfrentar dragões. É a coragem do dia a dia. É escolher devolver o troco que veio a mais, mesmo que ninguém tenha visto. É decidir pelo caminho certo, que muitas vezes é o mais difícil, em vez de pegar aquele atalho fácil e conveniente que aparece toda hora. O segundo é a disciplina, que, no fundo, é a arte de adiar a gratificação. É tipo aquela criança que come o bolo primeiro para deixar a cobertura, que é a melhor parte, para o final. É ter a força para fazer o treino pesado agora, para sentir o bem-estar depois. É encarar o desafio primeiro para poder saborear a vitória mais tarde. Tá, mas como ter essa disciplina na prática? O segredo é decidir antes. Digamos que a meta é treinar às 3 da tarde. Não dá para esperar até 2h55 para ver se a vontade aparece. A chance é que não vai aparecer. A decisão tem que ser tomada de manhã. Quando o relógio marcar 3 horas, não tem mais debate, entende? É só levantar e ir, ignorando aquela vozinha da preguiça. O terceiro traço é a visão. E essa metáfora dos 2 prisioneiros é perfeita. Imagina só, 2 prisioneiros, mesma janela. Um só consegue enxergar as barras, o problema, e se afunda no desespero. O outro olha através das barras e vê as estrelas, a esperança, a chance de um recomeço. Visão é isso. É a escolha de focar na solução, mesmo quando o problema parece gigante. E por último, a perseverança. É ela que sustenta todo o resto. Pensa nisso. A vontade de desistir às vezes parece uma muralha de concreto, né? Impossível de passar. Mas na verdade, ela é frágil, como um lenço de papel. A perseverança é ter a coragem de dar aquele empurrãozinho e perceber que a gente consegue sim atravessar. Agora a gente chega no traço supremo, aquele que coroa todos os outros, o amor. Mas não é o amor de comédia romântica. Estamos falando de um amor bem mais complexo, mais desafiador. Uma virtude que todo mundo quer, mas que poucos estão dispostos a praticar nas suas formas mais difíceis. Essa análise divide esse amor em 4 tipos bem poderosos. Tem o amor compassivo, que é sentir a dor do outro, o firme, que é ter a coragem de falar a verdade mesmo doendo, o sacrificial, que se doa sem esperar nada em troca, e o radical, que escolhe perdoar para quebrar o ciclo do ódio. Um amor completo de verdade precisa de todas essas partes. Ok, a gente já definiu coragem, disciplina, visão, amor. Mas como é que a gente transforma essas palavras em ações? Chegou a hora de sair da teoria. A próxima parte mostra um plano, um passo a passo, para cultivar essas virtudes no nosso dia a dia.
E aqui, olha só, uma história sobre Benjamin Franklin nos ensina uma lição muito valiosa. Ele criou uma espécie de checklist de virtudes para se aperfeiçoar. Qual foi o problema? Assim que ele focava em uma, a outra começava a escapar. É como tentar tapar vários furos num balde ao mesmo tempo. A lição é clara. Caráter não se constrói com uma simples lista de tarefas. Então, qual é o caminho? O ponto central é este. Caráter de verdade não nasce de promessa de ano novo. Ele é esculpido devagar ao longo de anos de pequenas fidelidades, de esforço constante, de sacrifício. É um processo quase artesanal, não uma produção em massa. E para colocar a visão em prática, aqui tem um método de 4 passos para resolver problemas. Primeiro, acreditar que uma solução é possível. Segundo, tirar um tempo para refletir, para buscar clareza. Terceiro, conversar com pessoas de confiança que sejam experientes. E quarto, colocar as possíveis soluções no papel e agir com confiança. E finalmente a gente chega na recompensa. Depois de tanto trabalho duro, de tantas escolhas difíceis, o que se ganha com isso? Por que todo esse esforço para construir um caráter sólido realmente vale a pena? As recompensas são profundas e elas afetam todas as áreas da vida. No nível pessoal, a gente ganha paz interior, autoestima. Nos relacionamentos, se constrói casamentos e famílias mais fortes. Isso reflete até no mundo material, com mais saúde e estabilidade financeira. Uma coisa vai levando a outra, sabe? Criando um ciclo virtuoso. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia poderosa aqui. Caráter não é um currículo de coisas que a gente fez. É a essência de quem a gente é, agora. É o nosso estado atual, não nosso histórico. E assim, a gente volta para o começo, mas com uma clareza totalmente nova. A pergunta final não é mais quem somos quando ninguém está olhando. A verdadeira questão que fica é, a partir de hoje, quem a gente vai escolher ser?